Olá, companheiros e companheiras, amigos e amigas do Face. Estamos aqui de novo para fazer a conversa semanal, que atualmente não tem sido muito semanal, né? A gente evita estar fazendo essa conversa porque nas semanas em que a live fica só para apresentação de candidatos, que é o nosso compromisso com vocês, apresentar, dar opção a vocês de voto, né? Em companheiros que têm o DNA sindical, que tem o DNA trabalhista, para que a gente tenha lado, né? A gente escolha o nosso lado e monte bancada no Congresso Nacional. A gente cansa de falar a mesma coisa, mas é isso mesmo. A gente não quer cansar ninguém, mas é isso mesmo. A gente precisa ter bancada e, para tanto, o sindicato se propôs a estar apresentando a vocês candidatos que comporiam a bancada dos trabalhadores, que votaria com você, que teriam compromisso com você. Quando a live se passa apenas e tão somente com a apresentação desses candidatos, a gente evita de estar fazendo o programa Fala com o Presidente, que a gente aprofunda as questões discutidas na live, né? Na live anterior. E se a gente for ficar fazendo aprofundamento do que o candidato falou, deixou de falar, fatalmente isso vai parecer campanha, na verdade, né? E não é a nossa intenção fazer campanha para ninguém. É evidente que eu tenho meus candidatos, é evidente que na rua, para fora do nosso métier aqui, eu vou fazer campanha para os meus candidatos, mas não é a intenção da instituição, não é a intenção do programa estar fazendo campanha. Então, a gente apresenta e você escolhe, pensa se deve, se não deve votar, como é que vota, enfim. A intenção do programa é meramente apresentar opções a você. Fazer aprofundamento dessas opções já vai passar a ser campanha, então não é esse o nosso propósito. Quando a live se passa apenas, muito embora a gente sempre dê informações durante a live, mas quando a live se passa substancialmente só com o candidato, a gente não faz programa. O que não ocorreu na última live. A última live ela foi especificamente sobre negociação salarial e problemas da categoria. Então, dessa feita, a gente tem que aprofundar, lembrando aos companheiros que este é um programa gravado, não é um programa direto, né, online, que vocês poderiam interagir aqui pelo chat. Então, não há essa interação virtual. A gente pede que, se sobrar qualquer dúvida, que entre em contato conosco pelos canais aí de comunicação do sindicato, inclusive por telefone, pessoalmente, se quiser vir aqui também, ou Zap, Face, da forma que você quiser e puder entrar em contato, entre em contato conosco, deixe a sua dúvida e nós vamos aí estar tentando elucidar essa dúvida. Certo? Na live passada, nós falamos de diversos problemas da categoria, inclusive sobre o andamento da negociação, que nós vamos conversar no segundo bloco. Este bloco, a gente vai deixar para as questões que nos afligiram muito, ou melhor, a nós não, aflige a nós porque a gente sente pelos companheiros, mas afligiram muitos companheiros, principalmente da CETRAN, que teve diversos outros problemas aconteceram aí na Secretaria de Saúde,
Mas o que mais impactou foi o não pagamento da hora extra, o não pagamento de hora extra feita, o corte, não da hora extra. Porque cortar a hora extra, tranquilo, pode cortar, eu só não vou fazer a hora extra. Faz falta? Me faz falta? Claro que me faz falta. A gente faz hora extra porque precisa aumentar o nosso salário. E a gente precisa aumentar o nosso salário porque o prefeito não deu o aumento que deveria ter dado. Se tivesse dado, também teria que. A necessidade seria menor, mas também teria que fazer a hora extra para suplementar o nosso salário. Agora, se não pagar, se a intenção é não pagar, se não vai pagar a hora extra, então também não faço, não tem problema. Então, cortar a hora extra é problema da administração. Cortar pagamento de hora extra não é problema da administração, é roubo, é apropriação indevida, é enganar o trabalhador, é tratar o trabalhador de forma escravocrata, porque só trabalha de graça aquele que é serviçal escravocrata. E isso é um trabalho análogo à escravidão, é uma forma análoga de escravidão. Nós ficamos muito indignados e tecemos críticas aí severas, ao secretário e à administração da saúde, principalmente porque nós tentamos procurar o secretário antes para tratar deste assunto, para tentar solucionar o problema antes que ele acontecesse, dizer que isso é uma insanidade, e isso é apropriação indevida da prefeitura do trabalho, porque nós alugamos, nós vendemos trabalho. O trabalhador vende trabalho, a sua mercadoria é o trabalho. Quando ele executa esse trabalho e não é pago, está havendo uma apropriação indevida de valores materiais do trabalhador. Esse dinheiro é do trabalhador, não é da administração. Nós tentamos fazer essa reunião com o secretário e ele, não sabemos por que cargas d'água, no dia não foi, mandou representante e nós falamos, não, com o representante eu não vou falar, porque eu preciso de poder de decisão. Eu não vou mandar recado para o cara depois mandar recado para mim. Então, nós não fizemos. E aí tecemos severas críticas, e críticas que não foram fundadas, críticas que eram verdadeiras, por conta tem que ter a interação. E ao interlocutor da categoria não cabe falar com quem não tem poder de decisão, porque senão não tem resolutividade. Nós precisamos de conversar com quem tem poder de decisão. E as críticas, então, não foram infundadas. Nós o criticamos severamente. Ele marcou uma nova reunião por conta da denúncia, denúncia de apropriação indevida do dinheiro do trabalhador, na verdade, prática análoga à escravidão. Isso é grave. Isso é muito grave. Ele marcou a reunião e nós colocamos para ele os problemas e ele disse que não estou sabendo de nada. Não foi com ordem minha. E, quer dizer, se ele... O que a gente está querendo dizer? Nós estamos fazendo esta fala, estamos falando desse problema, porque se não houve, se a crítica é infundada porque ele não determinou que fizesse isso, ela não deixa de ter fundamento quando ele não foi àquela reunião. Então, a crítica continua fundamentada. Mas vamos fazer aqui uma justiça, porque ele afirmou e disse, questionou em mesa a sua assessoria. Ele falou, do que nós estamos falando aqui? O que aconteceu aqui? Isso é verdade? E a pessoa falou, é verdade. Mas como assim cortou hora extra paga? Cortar hora extra é uma coisa. Cortar o pagamento de hora extra é desatino. E a pessoa, mas que foi assim, foi por causa daquilo, a ordem é essa. Não.
A ordem não é essa. A ordem é tantas horas para a unidade. Acima disso, não paga. Se não tiver trabalho, paciência. Porque nós estamos falando de prestação de serviço. Nós estamos falando de pessoas que necessitam do transporte, de munícipes que necessitam do transporte para continuar os seus tratamentos. Se não tiver hora extra, esse funcionário não for trabalhar, porque não vai receber, esse munícipe não vai ter o tratamento. E aí, entenda-se a administração com isso. É para cortar? Problema da administração. Corta hora extra, vai aguentar a falta de serviço, ou não, a não execução do serviço que já é prestado costumeiramente. Mas cortar pagamento, jamais. E aí determinou que se efetuasse o pagamento. Ocorre que as horas já foram feitas e nós precisamos de celeridade. A gente sabe que a prefeitura tem condições e pode fazer pagamentos suplementares quando o erro, principalmente quando o erro é da administração. E aí o erro foi da administração. O erro foi da assessoria do secretário. O erro foi dos responsáveis o erro foi dos responsáveis pelo apontamento de horas aí no RH da saúde. Então, assim, se o erro foi deles, tem que haver o pagamento suplementar. E os trabalhadores estão sem receber ainda a sua hora extra. Isso não é possível. Reconheceu que está errado, determinou o pagamento, mas não dá para ficar esperando o bel prazer que se faça esse pagamento. A gente está dando crédito ao secretário, ele disse que não sabia, mandou arrumar, mas precisa arrumar com celeridade. Assim como também outras questões, por exemplo, no hospital. Havia uma ordem de serviço da chefia do hospital, lá da Zona Noroeste, dizendo que não tem mais falta-lei. Esse mês não tem falta-lei. Como? Até alterar a lei, isso é um direito legal, instituído por lei. Não é discricionário da administração. É um direito legal. A administração tem que obedecer à lei. Dentro dos critérios da concessão da falta-lei, tem que obedecer à lei. Não é vontade do apontador, lá, do responsável, do eventual responsável pela unidade, que vai dizer se tem direito ou não. O trabalhador tem direito. A falta-lei tem que ser respeitada dentro dos parâmetros legais. Novamente, o secretário achou um absurdo, diz que não sabia de nada, pegou o telefone na hora, ligou para a unidade e falou: gente, não é possível um negócio desse. Não é possível. E mandou refazer a ordem imediatamente. Até então, até agora, nós não obtivemos reclamações ao contrário daquela unidade. Mas o pagamento dos trabalhadores que fizeram a hora extra e não receberam continua não sendo pago. E a gente precisa de uma solução rápida. Porque, senão, não adianta a gente ficar tentando fazer intercâmbio e resolver, solucionar as questões. Se não tem solução, então a gente vai denunciar isso no Ministério Público do Trabalho. Vai denunciar trabalho análogo à escravidão no Serviço Público de Santos, na saúde de Santos. Não é possível. Mas está feito aqui o reconhecimento. O secretário alegou não saber, tá? Então, imputar sem fundamento a responsabilidade pela decisão de cortar hora extra, nós não cortar pagamento de hora extra, nós não podemos fazer, até porque ele determinou que fosse pago e que fosse resolvido. Agora, as críticas continuam com fundamento quando ele não quando ele faltou ao encontro para solucionar exatamente esses problemas. Então, tem fundamento, em parte, sim,
as críticas, mas fica aqui reconhecido que o alegado pelo secretário, que ele desconhecia os fatos, mas falta agilidade na solução. Nós vamos esperar mais alguns dias para que isso seja devidamente solucionado, senão a gente vai fazer denúncia para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as devidas providências aí em relação a essa prática análoga ao trabalho escravo. Daqui a pouco a gente volta.